A Rádio Bom Jesus AM apresenta Ponto Facultativo, com o professor Wagner Fontinelli Pessoa. Bom dia, senhoras e senhores ouvintes da Rádio Bom Jesus e internautas que nos acompanham pelo nosso aplicativo para dispositivos móveis e pelo nosso canal no YouTube. Em ambos os casos, podem ser localizados em Rádio Bom Jesus RJ. A questão de hoje é a seguinte: podemos dizer que o rádio é o veículo de comunicação mais agregador que temos? Faz algum tempo que uma pergunta persistente martela minha cabeça e me instiga a encontrar uma explicação para o mal que acomete as sociedades modernas. Quando foi que as pessoas perderam o prazer de conversarem umas com as outras? O fato incontestável é que no mundo de hoje, nós que somos urbanoides, típicos moradores das cidades, passamos mais tempo conversando através de máquinas e pelos recursos da informática do que interagindo diretamente com outros seres humanos. Vem daí essa indagação que vai e volta à minha mente, quando me dou conta de que até mesmo nas datas festivas, como o Natal, o Ano Novo e os aniversários, estamos nos comunicando por mensagens de texto e correio eletrônico. Deste modo, cumprimos as nossas obrigações sociais de uma forma apenas protocolar e absolutamente impessoal. Pois durante muito tempo imaginei que devêssemos isso ao advento dos computadores, tablets e smartphones. Porque o fenômeno do isolamento acompanhado é o que mais podemos presenciar em locais públicos e em mesas de bares, lanchonetes e restaurantes, assim como também nos transportes públicos, nas estações de embarque e desembarque e durante as refeições em família. Mas não foram esses equipamentos de tecnologia digital. Foi a televisão quem deu a partida nesse processo de suprimir de nós, ou em nós, o hábito de conversar enquanto ouvíamos a música e os programas musicais que nos vinham pelas ondas do rádio. Seguramente, o meio de comunicação mais agregador e democrático que temos, porque conhece a linguagem das pessoas da cidade e a natureza da gente do campo, sabendo lidar com uma e com outra, e não faz nenhuma diferença entre os seus diversos públicos. O rádio é notícia, lazer e esporte. É previsão do tempo, cultura e utilidade pública. E leva tudo isso aos ouvintes pelo trabalho de seus profissionais, os radialistas, conhecidos e identificados, não poucas vezes, apenas pelo timbre de sua voz. Muitos ouvintes jamais conhecem e nem sabem como é o dono daquela voz, que ao contrário é sua velha conhecida. Mas isso não os impede de estabelecer um contato quase pessoal com esses profissionais e de se afeiçoarem a eles depois de um certo tempo de audiência. Pois nisto também é que consiste a magia desse maravilhoso meio de comunicação, esta incrível possibilidade de gostar de alguém que jamais chegaremos a conhecer pessoalmente. Foi por este motivo que pautamos para o programa de hoje uma conversa sobre a importância do rádio e a profissão do radialista. Pois para conversar sobre esse tema que elegemos para a edição desta terça-feira, o Ponto Facultativo traz à bancada de entrevistas da Rádio Bom Jesus a participação do radialista Paulo Lacerda, que traz em sua bagagem uma alentada vivência no campo da radiofonia e da crônica esportiva, que começa lá em 1978 na Rádio Continental de Campos. Em 1982 inaugurou, ao lado de outros conhecidos e respeitados profissionais, a Rádio Cidade AM,
que é hoje a Rádio Record. Passou também pela Rádio Cultura, onde esteve por 11 anos, e pela Rádio Campos Difusora. De algum tempo para cá, atua profissionalmente na Rádio Absoluta. Também possui uma respeitável experiência no jornalismo esportivo, tendo sido editor de esportes nas décadas de 1980 e 1990 dos jornais A Notícia, A Cidade, Monitor Campista e Folha da Manhã. Vale dizer, os principais jornais, os mais importantes jornais da cidade de Campos dos Goytacazes. Paralelamente a essas atividades, também foi correspondente do Jornal Esportivo e do Jornal dos Esportes. No mesmo período, foi correspondente da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, atuando ao lado dos profissionais que compunham a grande equipe de esportes da emissora. Enfim, e para não alongar mais a sua apresentação, podemos sintetizar dizendo que se trata de um profissional com 39 anos de atividades no rádio e no mundo esportivo. Comandando o show da manhã, o meu amigo Alexander Sullivan. Bom dia, meu caro Paulo Lacerda, seja muito bem-vindo e obrigado por sua participação nesta edição do programa. Bom dia, Wagner Fontinelli, um prazer muito grande em retornar a essa simpática, acolhedora cidade de Bom Jesus, conhecer a estrutura aqui da rádio, né? E é um prazer grande, cheguei aqui e encontrei o Sullivan, né? Que também já era seu conhecido de outras paragens. Tinha até levado ele para colaborar com um programa lá na Difusora de Campos, na época que eu era diretor de esportes da emissora. Era um desperdício muito grande. Felizmente, Bom Jesus acolheu um profissional da primeira linha, né, que é o Sullivan. Não profissionalmente, mas um verdadeiro homem, um cara sério. Não, o Sullivan é gente muito boa, não é porque estou aqui na presença dele, não, ele está do outro lado, né? Tá do outro lado do aquário aqui, mas de qualquer forma, além de ser um grande amigo, é um profissional muito competente, vamos dizer assim, com muita qualificação e muita seriedade naquilo que faz. Exato, e competência. E descobri uma outra virtude boa dele aí, né? O café, né, do Sullivan. Um café especial. Você viu na Bom Jesus não experimentar o café do Sullivan, tá perdendo uma grande oportunidade. Tá certo. Só não pode exagerar, né? Só não pode exagerar. Tá certíssimo. Meu caro, tendo em vista o propósito dessa edição do programa, eu creio que seria oportuno se nós começássemos a nossa conversa prestando aos ouvintes algumas informações acerca do nosso convidado, de sua carreira no rádio e nessa especialidade à qual ele tem se dedicado ou dedicado grande parte do trabalho, que é justamente a crônica esportiva. Conforme foi dito em sua apresentação, a sua carreira no rádio começa em 1978. Então eu lhe pergunto de forma bem objetiva, como, em que circunstância e por que você iniciou o seu trabalho no rádio? Foi realmente uma situação assim, não prevista, né, Fontinelli? Eu era chefe de torcida organizada. Em 1975, o americano foi alçado à divisão do futebol nacional como representante do interior do Rio de Janeiro no campeonato nacional. Então foi um grande acontecimento aquilo ali. O americano que em 1975 disputou e ganhou o N campeonato da cidade, foi até de certa forma politicamente alçado à condição do futebol nacional, disputando o primeiro campeonato nacional, não era o atual campeonato brasileiro. Desculpe, merecedor até de um Globo Repórter, né? Foi. Quando ele entrou no campeonato nacional, eu me lembro que foi feito um Globo Repórter falando que time é esse. Foi um acontecimento. Foi um acontecimento. Né? E dali surgiu o time do Caixa d'Água. Por quê? Caixa d'Água, apelido do Eduardo Viana, ele era o presidente da Federação de Futebol. Na época não era o presidente, ele era o vice de Otávio Pinto Guimarães, botafoguense e roxo. E o Eduardo Viana, aos poucos, foi se infiltrando até que ele se tornou o mandatário maior do futebol do Rio de Janeiro, que foi uma boa passagem, porque o Eduardo ele teve uma visão do futebol do Rio num todo. Ele fez a fusão no futebol. Embora hoje, se você for fazer uma enquete,
politicamente para ver os efeitos de uma fusão da Guanabara com o Rio de Janeiro, muitos se tornarão contra, outros favoravelmente, mas existe ainda essa dúvida. No campo esportivo, o Eduardo Viana conseguiu fazer a verdadeira fusão no futebol. Tanto é que alguma coisa permanece, como hoje nós temos um campeonato da Série B1, Série B2, Série C, e que movimenta, né, todo o aspecto do futebol do Rio de Janeiro no seu interior. Equipes até que estavam paradas, ganham forças e reativam o lado esportivo, e nós temos, embora com grandes dificuldades financeiras, que não está atingindo a toda a classe, né? A classe de dirigente de clube de futebol, se infiltrando com empresários, e vai se tocando assim. O mundo do futebol do Rio de Janeiro não atingiu ainda aquele destaque que merecia atingir, como nós temos o exemplo de São Paulo. São Paulo é um profissionalismo dentro do meio do esporte levado a sério. Já no Rio de Janeiro, não. Existem equipes amadoras, equipes que disputam campeonatos profissionais, mas sendo assim comandadas através de interesses empresariais, de apostadores. Então, isso não traz força, isso não dá uma longevidade na sua credibilidade dentro do futebol. Pelo contrário, equipes tradicionais, eu vou exemplificar aqui, como São Cristóvão, Campo Grande, não consegue mais voltar a disputar um campeonato de primeira divisão. Mas você vê um Nova Iguaçu, você vê um Audax, você vê um Tigres, você vê um time de Saquarema, você viu o Carapebus, né? Então são equipes que não têm adeptos, mas que conseguiram, através de apoio de um ou de outro político ou de um empresário interessado em investir nessa categoria para poder, naquele mercado de compra e venda de jogadores para o exterior. Então isso é possível. Então, em 1978, em 75, o americano foi alçado ao nível de futebol nacional, e eu, terminando de me formar no Liceu de Humanidades de Campos, reuni a galera lá e formamos a torcida Força Jovem, que, graças a Deus, ela existe até hoje, sabe? A Força Jovem do americano. Torcida de família. Mas, militando no meio ali do esporte, fui convidado, já terminando o curso e fazendo jornalismo, Luiz Cândido Tinoco, hoje está no Terceira Via, ele me convidou para fazer um programa com ele, e Mário Márcio, funcionário do Banco do Brasil. Banco do Brasil. Aí eu fui fazer uma ponta lá, fazendo a cobertura do futebol amador. Todo mundo começa fazendo alguma coisa pequena no rádio, né? Tem gente que começa como operador, se transforma num locutor. Se você já pega o microfone, já começa a fazer para subir o degrau do esporte amador até chegar num degrau mais alto. Eu comecei no amador, fazendo a Liga Campista de Desportos, e em pouco tempo eu já estava, em 78, eu já estava militando no jornal A Notícia. Também na área esportiva. Na área esportiva, mas aí eu era revisor do jornal. O Adelfran Lacerda, hoje ele é diretor da Águas do Paraíba, ele já estava no jornalismo do jornal A Notícia, aí me alçou a condição de redator. Aí foi eu conciliando o jornalismo de faculdade com o jornalismo já praticando. Eu sei que antes que eu me formasse, eu já estava acompanhando estagiárias em algumas matérias externas, como na primeira viagem ao Poço de Garoupas, né, nos anos de 1900. Que aí não era na área esportiva. Não era na área esportiva, mas eu abrangia a parte de economia, a parte política todinha do jornal. Mas a minha menina dos olhos, a minha atenção voltava mais para o jornalismo esportivo. Sim, entendeu? Porque você entrou no rádio, inclusive, a partir, vamos dizer, do seu apego, do seu apreço ao esporte. Exato. Em 78 fazíamos programa No Mundo dos Esportes, né, com o Luiz Cândido Tinoco e Mário Márcio. Em 82, até 78 também, tive umas passagens pela difusora, mas em 1982, com a inauguração da Rádio Cidade AM, fui convidado por Barbosa, né, pelo Andral e Pereira, estava na difusora. Aí tinha o Aloysio Parentes, que era um narrador internacional
de nível de Copa do Mundo, eu tinha transmitido jogos de Copa do Mundo, e mais os empresários no ramo agrícola, o Alceu Teixeira e o Alceu Teixeira, que agregaram uma das equipes mais fortes do Rádio AM Esportivo de Campos. Eu tive essa participação, depois fui para a Rádio Cultura. Acredito que dentro da Rádio Cultura foi aonde profissionalmente eu atingi a melhor maturidade e valorização profissional, porque fizemos a Copa do Mundo em 98, e não foi uma conexão, foi uma divisão de equipe da Rádio Sociedade da Bahia com a Rádio Cultura, que cada emissora mandou 2 profissionais para fazer a cobertura na França. E você esteve lá? Na Copa do Mundo em 98, com o Peçanha Filho e mais o Sérgio Noco, que era o narrador esportivo. Certo. Deixa eu lhe falar aqui uma coisa. Onde é que você se realiza profissionalmente, onde você encontra a maior satisfação em realizar o seu trabalho? É diante de um microfone ou na elaboração de um texto jornalístico? Ou seja, imprensa escrita ou imprensa falada? São 2 prazeres, né? Mas são prazeres diferentes. Quando você, às vezes, divide o seu coração com 2 mulheres. Isso é coisa de malandro, não é? Meu coração tem espaço para 1, para 2, para 3, para 4, mas sempre vai ter espaço para uma preferida, né? Sim, qual é a preferida? O rádio, sem sombra de dúvida, porque o rádio é espontaneidade, né? A notícia está acontecendo naquela hora. E você sente aquele prazer, né, de você ser o portador daquela notícia. Você sabe que alguém está tomando conhecimento daquilo que está acontecendo através de um seu relato. Já o jornalismo, o escrito, te dá prazer de como você tivesse o primeiro filho, né, uma primeira crônica, o primeiro artigo. E o primeiro livro, se for o caso. Você vai e guarda aquilo ali e sempre você está tirando do baú para reler e matar a saudade. A mim o que parece é que a imprensa falada, chamamos assim o rádio, ela tem um dinamismo maior do que a imprensa escrita. Quer dizer, a imprensa escrita, o efeito daquilo que você produziu enquanto jornalista, ele vem com um certo retardo, ele vem depois, é que você vai perceber o efeito daquilo. No rádio é imediato o efeito. A quantidade de pessoas que você alcança, o rádio é mais rápido. O jornalismo já é mais um grupo seleto. Entendido. O jornalismo te dá um pouco mais de qualidade, de observação de outras pessoas, o respeito, jornalista tal. Eu tenho orgulho de falar. O problema é que o rádio dá... O problema não, o fato é que o rádio dá muita visibilidade para o profissional, não é isso? O rádio de hoje, o Fontinelli, o rádio hoje está mais fácil para você adentrar. Na minha época não era assim, não. Ou você tinha qualidade ou tinha um pouco de qualidade ou um padrinho forte. Entendi. O meu caso que eu tinha um pouco de qualidade, não tinha vivência nem experiência nenhuma. Você podia ter qualidade e não ter muita experiência, mas não é isso? tive os padrinhos melhores, cara do rádio da época, foram que me apadrinharam. Quer ver um cara que conseguiu me tirar do Jornal Notícias para levar para a Folha da Manhã? Foi o jornalista Luiz Mário Concebida. Sim. Entendeu? O Luiz Mário ficou ali me atentando, vamos para a Folha. A Folha estava recém-nascida. Eu falei, não, vou segurar aqui. Eu estou com o doutor Hervé Salgado Rodrigues, jornalista de ponto, Prata Tavares, Edmilson Borges Martins, Ângela Bastos, José Carlos Pereira Campos, Antônio Carlos Pai. Então, era uma seleção de profissionais e quem trabalhasse com ele não aprendesse, não tinha o que fazer. Você já citou aqui alguns radialistas, alguns jornalistas e radialistas que são, pelo menos na área de alcance das emissoras de Campos e dos jornais de Campos, são muito conhecidos, né? Você citou aqui o Peçanha Filho, que era da área esportiva também. Área esportiva. O Adelfran. Adelfran Lacerda é meu primo. O Adelfran foi meu aluno no curso de Direito na faculdade. É muito inteligente, muito inteligente. Ele foi meu aluno no curso de Direito e eu sempre achei ele uma pessoa muito brilhante, né? E quer dizer, ou seja, não só você teve a oportunidade, eu estou falando isso porque pode ser que alguém que nos esteja ouvindo diga, eu tinha tanta vontade de trabalhar no jornalismo, ou na imprensa, ou no rádio. Você, além da oportunidade que você precisa ter
alguma qualidade para, vamos dizer assim, obviamente, para poder caminhar naquele caminho. Exato. E além disso, você precisa ter a preocupação de apurar, de aprimorar o seu trabalho, não é assim? Exato. Bom, agora eu vou lhe perguntar o seguinte, tirando o seu trabalho, que é mais recente, na Rádio Absoluta, que eu não pretendo colocar o amigo numa saia justa, qual foi a rádio que lhe trouxe, né, ou empresa jornalística, que lhe trouxe a maior sensação de realização profissional e qual a que lhe causou mais estresse? Veja bem, você não precisa dizer a empresa. Você pode dizer assim, não, eu tive mais estresse quando eu trabalhava, vamos dizer assim, fazendo tal coisa. Você não precisa, se não quiser, claro, se quiser não tem problema. Mas você não precisa identificar a empresa, mas apenas a situação, tá? E o estresse, ele passa a ficar desapercebido quando você faz por amor, né? Você pode se sentir no final do dia cansado, cansado, exausto, trabalhar. Hoje você conta com problema de saúde, problema de hemorroida, né? Doutor Irã, como é que é isso? Isso aí você trabalhando muito tempo em pé. Eu falei, é isso mesmo. De meio-dia até 7 horas da noite você ficar em pé num campo de futebol. Peraí. Você não tá falando sério, tá falando. Durante, se trabalhar muito tempo em pé, ocasiona esse tipo de problema. Existem outros casos, né? Mas o meu caso, por exemplo, foi por aí. Entendeu? Então eu tive satisfação de trabalhar. São 3 veículos que eu gosto de citar. Né? A minha casa, a casa onde eu me sinto bem, Rádio Campos Difusora. Né? Às vezes tem está sujeita a tempestade, ventania, mas você sabe que é aquele filho que vai e volta. Sim. Sempre vai e volta. Entendeu? É a identificação com a camisa, né? Agora, Rádio Cultura, é uma pena que a Rádio Cultura acabou, né? Hoje a Rádio Cultura AM acabou. Hoje ela presta serviço a uma igreja. Certo. Ela é a Rádio Record hoje. É a Rádio Record. Existe a Rádio Cultura ainda. Inclusive trocou até a sintonia. O que era a Rádio Record passou a Cultura, o que era Cultura passou a Rádio Record. Entendi. Eu não entendo muito disso, mas a Rádio Cultura, quando existiu, fazendo parte daquele complexo de comunicação Alaí Ferreira, sim, Rádio Jornal, 89 FM, a Rádio Cultura era uma empresa, né? Ali dentro você tinha um banco para lhe fazer o pagamento, que era o Banco Nacional, você tinha plano de saúde, você tinha toda assistência, você tinha todo amparo, você ia viajar para transmitir um jogo aqui no Espírito Santo. Vamos fazer um exemplo. Você tinha uma caminhonete D20 zero para levar a equipe, você tinha diária. Enfim, tinha uma logística ali. Você tinha toda uma sustentação financeira que lhe dava garantia para chegar lá e fazer o seu papel. Hoje, infelizmente, o rádio mudou nesse aspecto aí. Então, em prazer de trabalhar numa verdadeira empresa e que dava toda essa situação aí de qualidade, a Rádio Cultura, né? E a realização profissional mesmo saindo do meu quintal para atingir uma rádio nacional, aí já foi na Rádio Cidade. Sim. Porque tinha a Rádio Nacional, né, que tinha uma equipe que hoje o pessoal, todo mundo já passou pela Globo, né? Tinha o Washington Rodrigues, José Carlos Araújo, Elcio Venâncio, Heraldo Leite. Então, só em você, dentro de uma cidade, você ser escolhido dentro do interior do Rio de Janeiro. Você era correspondente, não era? Era, fazia todo o programa. Correspondente. O mundo da bola, vai começar no mundo da bola. Era a vinheta de entrada do programa no mundo da bola na Rádio Nacional. Entendeu? E o relacionamento, uma vez que você atinge e você mostra a sua qualidade e respeitabilidade, então é uma amizade que não se corta de jeito nenhum. É um vínculo para sempre. Tanto é que em várias viagens aí para fazer cobertura de Taça Libertadores, de eliminatória, sempre se encontra com um colega lá do Ceará, um colega lá de Belém do Pará. Que você conheceu nessa... Pessoal da Band, né, da Rádio Nacional, mistura ali, senta numa mesa parecida com essa daqui, mas só que o diâmetro é bem maior. Ali está sentado o Galvão Bueno, está sentado um jogador de futebol, um treinador.
E ali fica, tem aquela brincadeira de rodar o copo, né? Aham. Vai rodando, aí parou na sua direção, você vai ter que contar uma historinha que você viveu da sua cidade. Então aquilo ali agrega mais, uma situação de De certa família. forma, é um processo de convivência Muito e legal. confraternização, não é isso? Então. Olha aqui, o exercício da atividade de um radialista, ele depende fundamentalmente de um certo dom, dos conhecimentos técnicos ou de ambas as coisas em partes iguais? Da minha parte, foi um dom. O conhecimento eu fui atingindo participando, né? Até um pouquinho, até me assanhei pelo lado técnico, até o Enaldo me levou ali numa sala ali, tem ali um gravador Akai. Sim, são os equipamentos antigos aqui da rádio. Na década de 80, aquilo era né? Você ia reproduzir uma gravação, botar numa cartucheira. Então eu vi tudo ali na sala ali. Aí fiz Que são os equipamentos antigos da Faz rádio parte do aqui. museu, do acervo. O museu. E ele chegou a lhe mostrar a nossa discoteca em vinil aqui? Não, eu vi Tem um acervo em vinil aqui. São poucas rádios que Maravilhoso. tem esse carinho. Maravilhoso. Tirando aqui aqui que eu estou conhecendo hoje, é a Rádio Nacional. Tem um acervo ali em vinil que é muito interessante de se aí ver. eu digo a você que realmente foi um dom. A parte técnica eu comecei a aprender depois, por causa da necessidade. Às vezes você teria que fazer uma viagem para Londrina, inviabilizava você levar um técnico. Ou você levava um dinheiro para contratar um técnico lá, ou então você fazia o feijão com arroz, que é só montar a cabine, você aprendia aqui e fazia. Mas eu vou deixar ele perguntar uma coisa aqui, explicando isso ao nosso ouvinte e ao internauta que nos assiste. A gente tem aqui, por exemplo, nós estamos num estúdio de entrevista. Aqui só tem o retorno, que é para a gente ouvir o que está falando, tem a mesa, os microfones e as câmeras. Ali do outro lado, no aquário, está o Sullivan, que está operando ali as carrapetas e tal, fazendo o trabalho técnico todo de retaguarda ali. Ele é o goleiro do time, né? É o goleiro do time. Se ele cometeu uma falha ali, o goleiro É gol contra. Vai. É gol contra. É, Deixa eu lhe perguntar, você, como radialista, você trabalhava em estúdio ou trabalhava no aquário operando os Não, equipamentos? trabalhava como aqui, no estúdio. No estúdio, né? No estúdio. E muitas vezes eu fazia já o noticiário da rua. Entendi. Aí você fazia um link aí, fazia o link. Eu estou num campo de futebol. Na época, no início, não tinha celular. Você tinha que andar com uma ficha de orelhão. Pegar o... Coisa louca. Sacrifício. Coisa louca. Pegar o orelhão mais próximo, fazer as ligações, ou então, no próprio clube que você estivesse, começou a se criar uma sala de imprensa, que ali tinha, pelo menos tinha um tipo que fala magneto, não sei se é isso. Isso. É um magneto, você discava ali, não discava o número da rádio, discava, mexia ali no disco, aí chamava lá no estúdio e ele conectava o seu telefone através do magneto. E para quem não está muito familiarizado com isso, parece que esse assunto é do tempo que Adão fumava escondido, mas não é. Década de 80, mas é recente. É recente. Vamos dizer, em termos de a tempo. tecnologia avançou muito Avançou rápido. muito rapidamente. Você vê o seguinte, meu amigo, o jornalista correspondente, ele mandava notícia para o jornal e às vezes para a emissora de rádio em teletipo. Ele tinha que ir num lugar e digitar aquele negócio lá. Telefax e tal. No tempo que o Rubem Braga, que foi jornalista também, correspondente de guerra, cobriu para um jornal, se não me engano, Correio da Manhã, não tenho certeza, cobriu para um jornal a guerra na Itália. Ele às vezes mandava uma notícia, a notícia ia aparecer no Brasil 3 dias depois. Hoje houve uma vitória, tal, assim, houve uma perda. Quando isso chegava ao Brasil, eram 3 dias depois. Hoje é uma coisa instantânea, inclusive a gravação, em vez das pessoas usarem, às vezes usam o gravador digital e às vezes usam o celular, gravando diretamente do celular, e ali mesmo ele já transmite, é o smartphone na verdade, ele já transmite para a redação. Mas, Fontinelli, você sabe que eu sou um cara saudosista, né? Eu hoje, se eu puder, dentro dessa tecnologia toda que já existe, né?
Se eu puder hoje trabalhar com aquele gravador nacional ainda, aquelezinho que eu sei a peça assim, sim. eu ia dar preferência por ele, ia causar uma certa estranheza. É nacional ou aquele Crown Corder, que era a mesma coisa? Hoje estou aqui em mãos aqui do gravador, né, mais moderno, né? Sim, o digital. É o digital. Minha mulher foi para São Paulo, pessoal, você vai trazer para mim um gravador, aí desenhei o tamanho que eu quero. Porque eu não tenho noção. Você vai ali na rua Santa Efigênia e me traz um gravador desse. Ela me trouxe esse digital. Porque eu gosto do outro por causa do som. É um som pesado, de mais qualidade. Esse aqui mas esses gravadores têm uma. Mas tem uma facilidade, tem uma facilidade incrível. Aqui, isso. Uma quantidade enorme de Olha aqui, sob sua ótica, ser radialista é uma profissão como outra qualquer? Ou tem um certo risco de criar uma dependência para quem trabalha em rádio? Você fica viciado em fazer aquilo. É uma cachaça, né? É uma cachaça, né? É uma cachaça. É uma cachaça que você tem que tomar de forma moderada. Porque hoje tem gente que tem. Hoje você tem o rádio como uma terapia, mas tem que ter um outro lado de empresário para você ter a sustentação da sua família. Viver hoje exclusivamente como radialista é meio complicado. Lá em Campos existem exemplos que 2 ou 3 pessoas que conseguem viver só do rádio. Mas, com o prestígio que o rádio lhe deu, ele foi abraçando outras coisas. Sim, aí o sujeito pode fazer, ele pode fazer o marketing que ele negocia. Foi a habilidade que ele teve. Agora, num cômputo geral aí, você tem que realmente... o meu lado é mais porque eu gosto e é uma terapia. Eu posso estar com 1001 problemas na cabeça para resolver. Você entra no estúdio... Estou aqui com você, estou esquecendo tudo que eu deixei em Campos. É isso mesmo, é isso mesmo. Você entra no estúdio e aquilo vira um momento de prazer ali no estúdio. Essa cachaça boa que o Arnaldo disse que aqui tem... né? É verdade. Tem mesmo. Aqui, Lacerda, nós vamos fazer um rápido intervalo para os comerciais e voltaremos já para continuar a nossa conversa, ok? Valeu. A Rádio Bom Jesus AM está apresentando Ponto Facultativo com o professor Wagner Fontinelli Pessoa. Voltamos a apresentar Ponto Facultativo com o professor Wagner Fontinelli Pessoa. Voltamos com o Ponto Facultativo. E no programa desta terça-feira, estamos conversando com o radialista e cronista esportivo Paulo Lacerda, que tem nada menos do que 39 anos de experiência no campo da radiofonia e do jornalismo especializado na área dos esportes. E o tema da edição de hoje tem como objeto exatamente isso, que é a magia do rádio e a profissão do radialista. Nós estávamos tratando, antes da entrada do intervalo, nós estávamos tratando exatamente sobre isso, os detalhes, as especificidades da profissão do jornalista, do radialista e tal. Então, eu vou lhe fazer uma pergunta aqui, que é o seguinte: dentro de uma emissora radiofônica, quais são os segmentos que produzem, isso é uma mera informação para os nossos ouvintes, que produzem o melhor retorno financeiro e quais os que produzem um resultado comercial ruim ou não produzem resultado comercial? Jornalismo, esporte, programa de interação com o público, programas musicais, o que é o mais... Porque eu sempre soube que jornalismo é um segmento que não rende praticamente nada. Quais são os que rendem mais retorno comercial para a emissora e os que rendem menos? Olha, Fontinelli, 20 anos atrás o esporte rendia mais. Hoje o jornalismo rende mais. Por que o jornalismo rende mais? Porque o momento hoje é político. Hoje o que se tem no dia a dia é desgraça política acontecendo no Brasil de norte a sul. E aquilo ali causa o povo hoje está mais politizado. E as pessoas estão mais conectadas nesse assunto. Mais conectadas nesse assunto. E o grande empresário, no caso, ele tem mais interesse de colocar a sua marca
aonde está acontecendo a explosão. Onde tem mais audiência. Mais audiência. Agora, o futebol, sempre bem trabalhado, você pode ver que as grandes empresas, as pequenas também, podem aproveitar um pouquinho do farelo desse bolo, que as grandes fatias, né? O bolo tá ali, as grandes fatias ficam para os grandes. Aí dali para lá vai tirando, sobrou o farelo, vamos dividir o farelo aqui. Então o esporte também tem. Me responda, hoje é o mais esporte jornalismo. ou o futebol? O esporte, o futebol, né? Que é o futebol, né? futebol. Porque o esporte, no Brasil, a gente não considera esporte, vamos dizer, quando a gente fala em esporte, a gente não está falando, na verdade, de esporte. Não. A gente está falando de futebol e de algumas outras modalidades, assim, pontuais. Quando tem uma Olimpíada, a gente fala do vôlei ou do basquete. Fala um pouquinho de outras coisas. Um pouquinho de outras coisas. Mas de atletismo, por exemplo, ninguém fala no Brasil. Depois né? do futebol, quem manda no mercado é o vôlei. Mas lá atrás não era. Era o basquete. Você acha que o Luciano do Vale contribuiu para isso? Ah, sem sombra de dúvida. Ele promoveu muito o vôlei no Brasil, né? E o futebol feminino também, né? Aquele homem, ele merece, né? Merecia ter outro tratamento quando vivo e merece ser perpetuado pela imagem que ele criou de alguns esportes, né? Através do veículo, logicamente, que foi atendendo também ao lado da sua necessidade comercial. Quem não fez aquilo de graça. Mas ele observou que ali era um filão. Ele podia entrar naquela rua. Ele fez aquilo com um propósito comercial, mas promoveu. Promoveu. Ele fez, ele aproveitou, ele criou uma marca dele. Ele entrou na Fórmula Indy no Brasil. Ele trouxe a Fórmula Indy para o Brasil. Não foi? Conseguiu transformar uma corrida de carro em São Paulo, fizeram um circuito ali pelo Sambódromo de São Paulo. Não foi nem lá no circuito tradicional de São Paulo, não. Que seria Interlagos. Entendeu? Ele conseguiu fazer. Porque a Globo trouxe a Fórmula 1 para o Brasil. Mas quem trouxe o automobilismo no Brasil foi o Luciano do Vale. Luciano do Vale. Tá. Olha aqui. Responder pela editoria de um jornal ou de uma emissora de rádio é um trabalho que traz satisfação ao profissional que desempenha essa função? Ou a dor de cabeça é certa e garantida para cada dia? A dor de cabeça é certa. Porque você lida com vários profissionais e, além da qualidade profissional, existe por detrás daquilo um pouco mais de vaidade. Uma competição que existe ali, tem profissional que acha que ele é mais. Às vezes você dá uma orientação para ele ir numa direção, ele quer ir na outra. Ele fala que vai ali onde você está mandando. Então, existe hoje toda uma... Tanto é que toda a programação de uma emissora, tanto a AM como a FM, tem que ser gravada e aquela gravação tem que ser preservada durante um determinado tempo. Se houver necessidade de você recorrer por vias judiciais para algum fato ou outro, você tem uma documentação ali, entendeu? Mas sendo editor, realmente você tem uma... Aqui, inclusive, na rádio tem um equipamento... Talvez os ouvintes, ou grande parte deles, não saiba disso. Esse equipamento grava tudo que é emitido pela rádio. É tudo. O dedo duro, né? É o dedo duro, tudo que grava. Isso é obrigatório ficar armazenado por 30 dias. Exato. Dentro de 30 dias, se alguém solicitar judicialmente uma gravação, se houver uma ação, um procedimento judicial e o Poder Judiciário requisitar cópia daquele fato, ou daquele momento, ou daquele programa, tem que apresentar. Isso é exatamente para evitar que essas coisas que podem ocorrer no ar, porque a radiofonia é dinâmica, não é como o jornal que fica lá escrito, ou a revista, né? É uma coisa que passou aqui, falou e acabou. Agora, acabou, mas está gravado ali, né? O jornal está lá impresso. Aí você pode recorrer ao arquivo. E o rádio, se você falar, eu falei, não lembro não. Por isso é que existe o dedo duro, para poder pegar essa atenuante aí, né? Isso. Mas a responsabilidade de uma editoria realmente é muito grande. E a fogueira das vaidades? Você, como editor, ter que conviver com dois profissionais que estão competindo por prestígio, por espaço, por horário. Isso é difícil de administrar, não? Eu passei por um momento, eu iniciando, enfrentar alguns já, né,
calejados profissionais, mas vaidosos. De não aceitar muito ser dirigido por um jovem que estava começando. Mas com a convivência, você sempre ensaboando um lado e outro, você consegue domar a pessoa. Agora, existe também um outro lado que você encontra, iniciando a carreira, jovens que já querem sentar na janela do ônibus. Não querem... Não querem... Se acham, né? Não querem passar para aquele processo... De amadurecimento. A escada você tem que subir de degrau a degrau. Não adianta você querer pular 2, 3 degraus que você pode tropeçar e cair. Entendeu? Existem esses dois lados. Quer dizer, tem os dois lados. É o profissional calejado que acha que os novos, vamos dizer assim, não podem ocupar o espaço que ele ocupa. E os novos que acham que desde o começo tem que ocupar o espaço daqueles que são mais já quer experientes. Aquela história que fala, já quer sentar na janela, do ônibus. É isso. Aqui, vamos falar sobre o rádio como veículo de comunicação de massa, que foi um aspecto focalizado nas palavras de introdução ao programa de hoje. Você concorda, meu prezado Paulo Lacerda, que o rádio continua sendo o mais democrático e socialmente agregador veículo de comunicação de massa entre todas as mídias que nós temos nos dias atuais? Sem sombra de dúvida. E até se sustentando, Fontinelli, através da evolução tecnológica, porque hoje o rádio não só sofre interferência e concorrência da televisão, mas da internet, que é mais fulminante ainda, né? Mas aí é que vem o objeto da minha pergunta. A internet, ela não só é mais rápida, como ela é mais profusa, ela é mais, vamos dizer assim, rica em informação. Porém, ela não permite essa interação, quer dizer, permite a interação através de redes sociais e tal, mas, por exemplo, vamos falar claramente, você está assistindo um noticiário da Globo, por exemplo, ou de qualquer outra emissora. Você diz, não, eu quero entrar aí no noticiário para fazer um comentário. Você não pode fazer isso, mas no programa de rádio você faz. No programa do rádio pode, é mais humanizado o negócio. Mais democrático. Entendeu? Mesmo, né? Tanto é que se transforma numa grande família. Eu sou daqueles que consomem o rádio da seguinte forma. Papai tinha uma casa de praia, em Gruçaí, e uma família de 7 filhos, uma menina só, um quarto isolado para ela. No quarto onde dormiam os 6 filhos, ele fez uma cama para cada um, parecia ter um quartel, né? E todo mundo cultivou o hábito de dormir com o rádio ligado. Um tinha preferência de ouvir uma rádio X, outra Y, então era praticamente, parecia que você estava dentro de um mercado. Mas se conseguia dormir bem, entendeu? Então, eu tenho esse hábito, mamãe até hoje tem esse hábito, entendeu? Então, o rádio, tem gente que vai, eu vou ao banheiro, eu levo o rádio, vou para a cozinha, eu levo o rádio. Vou lavar roupa lá na área de serviço, eu levo o rádio. Então o rádio, e a programação, né, do rádio, você às vezes quer fazer um pedido, quer fazer uma campanha, você liga pedindo para ajudar, pedindo ajuda, pedindo médico, pedindo para que o prefeito da cidade mande o caminhão de lixo. Reclamando da administração pública. Entendeu? Então o rádio tem essa facilidade, é mais espontâneo e mais rápido nesse aspecto. Na minha família, na minha casa, né? Ligava-se o rádio pela manhã, quando nós éramos acordados para nos preparar para ir para a escola, mamãe já ligava o rádio. Lá numa estação, tinha lá umas estações que eram as comuns que a gente ouvia, que era a Tupi, a Nacional, a Tamoio, enfim, naquela época. Então, o seguinte, ligava lá o rádio. Enquanto a gente se preparava e tal, saía, mamãe ficava com o rádio ligado. Passava de um programa para o outro, ela acompanhava. Nós voltávamos, o rádio estava ligado. Ouvia-se rádio lá em casa o dia inteiro. Aí, na parte da tarde, tinha programas de auditório. Na quinta-feira era Manuel Barcelos, acho que no sábado era José de Alencar. Eram programas de auditório famosos que apresentavam artistas, cantores e tudo mais. Pois bem, este rádio lá em casa, aí nós entrávamos no horário da tarde. Tinha um seriado às 6 horas, As Aventuras do Anjo. Às 8 horas tinha um seriado Jerônimo, Herói do Sertão. Aí tinha um dia que era Balança, mas não cai. Então nós, os 4 filhos, nos sentávamos ali junto do rádio para ouvir aquilo. O rádio lá em casa era desligado,
às 10, 10 e pouco da noite, quando nós íamos dormir. Aí nessa hora a mamãe desligava o rádio. Então o rádio rodava o dia inteiro. Isso foi um hábito que nos fez ouvir notícia, ouvir programa de música, ouvir novelas, aventuras, seriados. Eu lhe pergunto, hoje em dia, e eu sei que muita gente ainda faz isso hoje, você ouve rádio regularmente hoje? Eu ouço quando eu não estou trabalhando para fazer notícia para os ouvintes. Eu tenho o hábito de estar passando o jogo na televisão. Eu abaixo o volume da televisão e boto a narrativa. Mas só que, por causa da tecnologia, às vezes no rádio você vê o gol primeiro do que na televisão. Ou vice-versa. O gol já aconteceu, o narrador está gritando, narrando o gol. A bola ainda está entrando na área para chutar. É porque a narrativa de futebol, vamos falar assim, a narrativa de futebol pelo rádio é muito mais vibrante, muito mais emocionante. Exato, do que, às vezes o sujeito diz assim, passou raspando o travessão, passou a 2 metros de distância, mas aquilo cria uma sensação pro ouvinte, não é? Tanto é que tem muita gente que vai pro estádio e leva o radinho. Leva o rádio. Ele quer ouvir a narrativa no rádio. Mas o rádio, inclusive, traz até transtorno nesse aspecto, né? Que lá em Campos tinha um time Rio Branco, tinha um goleiro Joelson Maravilha. O Joelson, recém-casado, saiu da lua de mel, né? Saiu da lua de mel, foi jogar uma partida importante pro seu clube de futebol. Aí tá a mulher do Joelson assistindo, ouvindo o jogo pelo rádio, e o narrador narrando toda hora, a bola passa raspando o pau de Joelson. Umas 3 vezes que a bola passou raspando, a mulher entrou em desespero, chamou a família para ir no campo buscar Joelson. Traz a narrativa traz esse tipo de problema, né, o Fontinelli? Olha aqui, pode trazer. Deixa eu lhe falar um negócio. Aqui eu já entrevistei um profissional de rádio também, que durante muito tempo cuidou da parte esportiva aqui da rádio, né, que é o Jaime Luiz, pai inclusive de um amigo da gente que faz o horário da tarde ali na locução, tem 2 ou 3 programas pelos quais ele responde, que é o Léo Carlos. E o Jaime Luiz, uma vez eu conversando com ele, foi a época de Copa do Mundo, eu fiz um programa aqui com ele sobre Copa do Mundo e coisa que vale, e ele falando sobre isso, e ele contou aqui uma história que eu quase morro de rir, que ele disse que ele fazia a narração de um jogo, e o sujeito deu um bico na direção do gol e ele gritou gol e o gol não entrou. Quer dizer, ele gritou um gol que não aconteceu. Aí ele fez uma volta e emendou, fez um remendo lá como pôde. O dia que ele contou isso aqui, eu ri muito também. Ou seja, ele narrou um gol que não estava acontecendo. O Nilson Maria, não sei se você conhece. Conheço. Nilson Maria tem um programa de grande audiência na parte da tarde, na Rádio Absoluta, um programa de debate sempre no rádio, aquilo ali é um prazer enorme, né? Mas Nilson Maria narrando o jogo no estádio do Goitacás, o Arizão, o cara deu um chute, deu um balão na bola, né? Aí Nilson foi falando assim, mas que chute ia falar bizonho, né? Mas não deu tempo para ele terminar de falar bizonho. A bola subiu muito e decaiu dentro do gol e entrou. Mas que chute bizonho, gol! E até hoje, isso tem decorrido 10 anos, até hoje as pessoas... Nilson Maria, mas que chute bizonho! Que chute bizonho! Ele ia dar uma esculachada no chute. E tem a ultimazinha aqui, só para esquentar, tem um narrador nosso, né? Ele está até parado porque está fazendo tratamento de saúde agora, o Almeida Salles, narrador vibrante em campo, jovem, talentoso. Aí ele abaixou a cabeça enquanto a bola estava rolando para ler uma pasta comercial, né? Para ler uma pasta comercial. Na hora que ele acabou de ler o texto, que ele está vendo aquela gritaria da arquibancada, aí ele está vendo os jogadores embolados dentro do gol. Sim. Um querendo apanhar a bola e outro não querendo deixar. Aí ele assim, olha a briga! Que houve aí, Eduardo Ribeiro? Aí, Eduardo Ribeiro, não é briga não, foi gol. Foi gol, então vamos lá. Gol. Ele perdeu o lance. Perdeu porque foi ler o texto comercial. Aí fica o jogador segurando a bola, outro querendo pegar. Deixa eu lhe falar uma coisa. Tem Mas é verdade, isso não é piada não. Não, tá certo, lá em Manaus
tinha um narrador lá, o cara era comentarista, tinha até um programa na televisão chamado Belmiro Vianês. O Belmiro Vianês, ele era um comerciante, mas altamente, vamos dizer assim, afeiçoado ao esporte e à radiofonia esportiva e tal. E ele um dia estava fazendo, tinha um Parque Amazonense, antes desse estádio maluco que fizeram lá, a um preço absurdo, tinha o Parque Amazonense, que era o estádio municipal lá. E ele houve lá uma queda de uma arquibancada, né? Caiu lá um pedaço. Não foi uma arquibancada, era um banco de madeira. Naquele tempo era eram aquelas arquibancadas de madeira e rachou lá. O pessoal se assustou e ele gritou do microfone. Ele tomou o microfone, ele era comentarista, tomou o microfone do narrador da partida e disse: catástrofe, catástrofe! Jorra sangue vermelhinho no Parque Amazonense. Aí vem o Stanislau Ponte Preta e diz: ô, seu Belmiro, mas o senhor queria que jorrasse sangue de que cor? Não, mas não tinha jorrado sangue, nada. Ele criou um evento ali, criou um fato ali que não tinha existido. Trincou uma arquibancada, o povo se assustou, levantou e foi embora. Meu amigo, olha aqui. Segundo sua ótica, o ouvinte se sente mais próximo do locutor radiofônico do que o telespectador se sente próximo do locutor frente às câmeras? Ou seja, o ouvinte de rádio, o sentimento dele é que ele está mais próximo do locutor do rádio do que o telespectador do locutor de frente de câmera na televisão? Eu acho que sim, pelo rádio. Porque o rádio, você cria um imaginário, né? Aham. Não sei se isso aconteceu com você. Sim. Você, por exemplo, o locutor tem que falar Fla-Flu. Flamengo defende o gol da Quinta da Boa Vista, enquanto que o Fluminense defende o gol do Maracanãzinho. Então você já sabe que o goleiro do seu time está lá e o do adversário está cá. E você fica viajando na narrativa dele. Uhum. E ele se aproxima do Sim, narrador. vamos dizer, essa imaginação que o ouvinte faz no rádio que ele não pode fazer na televisão. Na televisão não. Apesar de que hoje tem assim uns narradores que eu sou fã, que ele procura trazer, né, o público televisivo é um público diferente do É o Milton Leite, por exemplo, ele até simula um diálogo do jogador com o árbitro. Ele inventa na hora ali, sem se comprometer. Ele cria uma situação de humor. Entendeu? Entendi, ele explora aquilo. É um cara que sai de uma normalidade, não é muito formal. Como tem aquele, me foge agora a memória do narrador, é Silvio Luiz, né? Silvio Luiz, grande narrador, grande figura, engraçadíssimo. A gente se diverte ouvindo uma narrativa. Uma vez eu ouvi uma narrativa dele que o sujeito já tinha jogado em vários clubes, né? Tinha jogado digamos, no Ponte Preta, tinha jogado no outro time lá do interior, no América, no ABC de Natal, qualquer coisa. Aí estava o sujeito narrando e o sujeito deu um bico para cá, outro bico para lá, o cara só metendo a bota em todo mundo. Aí o sujeito falou: esse cara já jogou no América de Natal, jogou também no Ponte Preta, jogou não sei aonde. Ele não disse ele jogou, ele é ex-Ponte Preta, ele é ex-América de Natal, ele é ex-Fortaleza do Ceará. Aí o Silvio Luiz entrou e disse: do jeito que ele está metendo da bota, ele deve ser ex-presidiário também. porque o sujeito está metendo o pé em todo mundo. Ele é muito engraçado, ou era muito engraçado, ou atualmente. Eu acho que está separado, não tem observado o trabalho do Silvio Luiz, não. E para concluir a nossa conversa por hoje, eu gostaria de lhe pedir, só a título de curiosidade, que de forma resumida você nos contasse 2 coisas que você já vivenciou em sua carreira como radialista. Primeiro, qual foi a situação mais engraçada que você já vivenciou nesses 39 anos de carreira? E segundo, qual foi a situação mais embaraçosa que você já teve de enfrentar em decorrência do seu trabalho diante dos microfones? Olha, situação embaraçosa. Teve uma em Belém do Pará. Eu até agora na internet eu estava vendo aquele jogo da semifinal Americano e Paysandu. O americano perdeu nos pênaltis para o Paysandu lá. Meu amigo, um estádio do Curuzu, onde é o campo do Paysandu, representante da imprensa do Rio, só tinha o Rui, que estava pela Globo,
E eu estava pela Cultura e Fernando Antônio, se não me engano, estava pela Continental. Fernando Antônio hoje está na Difusora. E a Rádio Cultura usava uma capa de chuva toda branca, a gente botava ainda aquela cobertura de cabeça, que de longe parecia até que a gente era vendedor de algodão doce, né? Mas lá em Belém tem a característica de todo final de tarde bate aquele temporal, né? É verdade. 3 horas da tarde. Bateu um temporal lá em Belém, antes do jogo, que eu falei, não vai ter jogo. E de repente cessou a chuva, o gramado logo ficou sequinho também, aquele barro vermelho. E quando terminou o jogo, a paixão do torcedor só tem conhecimento quem já observou. Remo e Paysandu. Eu não vi fanatismo ainda no Brasil, Flamengo e Vasco, Corinthians e São Paulo, fanatismo igual a Remo e Paysandu eu não vi, porque eles são de se pegar até a morte. Naquela época. Hoje, a violência parece estar de graça no Brasil todo. Então, o que eu observei naquele jogo, assim, foi que um cara com a cadeira de rodas, na hora do gol do Paysandu, ele vibrando, agarrou no alambrado, foi subindo, ficou pendurado no alambrado. Depois ele quis descer, não pôde, porque a cadeira de rodas dele sumiu. E no final do jogo, eu e o Fernando Antônio... cadeira de roda. Eu e o Fernando Antônio ficamos dentro do gramado. Tinha ali, no mínimo, ali umas 20 mil pessoas dentro daquele campo. E eles agarraram a mão da gente com o microfone e tudo, e começou a xingar, falando, opção de coisa, só que a gente tem, né, o botão que você liga e desliga, né? Eu desliguei e deixei o sujeito e eu falando, elogiando ali a torcida, a emoção do Paysandu, e tudo, não estava nada. Sem transmitir. Não estava tudo, nada indo para lá. E a situação que você diria mais divertida aí? Uma divertida eu que fiz com falecido Luiz Augusto Barcelo, um gordinho, que trabalhava na imprensa escrita de rádio e campo, da Continental. Existia uma competição entre os repórteres, terminou o primeiro tempo, você corria atrás daquele jogador que se destacava mais. Principalmente se tivesse aquele que fez o gol. Ainda hoje é assim. Mas hoje não é mais assim porque a Globo não deixa. Não entra ninguém dentro do campo. Tá certo, só os dela. E entra só com o microfone sem fio. E naquela época usava muito cabo. Então era cabo de 100 metros, de 200 metros, 150 metros. Entrava em campo, todo mundo, cada um ia pro seu lado. Eu sei que quando tivesse que sair, era aquela situação que a macarronada estava feita ali. Tinha que desembolar. Entendeu? Aí o que eu fiz? Hoje esse desgraçado, esse gordinho, não vai chegar primeiro do que eu, não. Eu peguei o cabo dele, fui puxando assim, não da mão dele, puxando o que tinha sobrado, fui lá, amarrei no pé da mesa do árbitro regra 3. O árbitro fica sentado ali com a súmula, anotando o negócio. Naquela época, né? Que hoje eles ficam mais em pé andando por ali. Hoje, em vez de ter o árbitro e 2 auxiliares, hoje você tem 6 ou 7 às vezes. Fica atrás dos gols, nas laterais, fica na arquibancada observando a atuação da arbitragem. Eu fui lá, amarrei o cabo de fio de Luiz Augusto no pé da mesa do árbitro. Aí na hora que terminou, eu falei, eu vou na direção do jogador que fez o gol. Aí fui. Daqui a pouco o gordinho saiu correndo, o cabo travou na mesa, ele saiu carregando o mesa e tudo para dentro do campo, o árbitro botando a mão na cabeça. Eu cheguei na frente do gordinho. Quem foi esse lamparão? A gíria do campista, quem foi esse lamparão que amarrou? Até ele morreu, coitado, nem sabe que fui eu que fiz aquilo. Mas agora deve saber. Contei o hábito dele. Né? Agora deve saber. Muito bem. Foi, sob minha ótica, uma conversa muitíssimo divertida e agradável. Só espero que os ouvintes e você também achem a mesma coisa. Mas o nosso tempo se esgotou e nós vamos precisar encerrar a entrevista por hoje. Quero agradecer pela participação no programa de hoje ao radialista e cronista esportivo Paulo Lacerda, do mesmo modo que agradeço ao público ouvinte pela sua sempre importante audiência. Meu caro
Paulo Lacerda, os microfones e câmeras da Rádio Bom Jesus estão à sua disposição para as despedidas. Foi um prazer, você nem imagina, pude dar uma essa viagem no túnel do tempo aí, voltar, recordar alguns momentos, tanto na imprensa escrita como falada, e eu acho que o que eu carrego pela vida, os ensinamentos no meio da imprensa foi a minha principal faculdade, entendeu? Inclusive até no ensinamento de você como educar um filho. Então eu em poder voltar a Bom Jesus, onde eu tinha laços de família aqui, né? Quero aproveitar, queria até lembrar tem um grande amigo aqui que é o ex-goleiro Geraldo. Ele aqui era conhecido como It, né? De onde fala It. Teve um ônibus rapidinho, um ônibus do americano quebrou na estrada, vindo de Campinas para cá. Quem entrou embaixo do ônibus para consertar o ônibus, para tirar o ar, que era diesel, foi o goleiro Geraldo. Hoje é It. Foi um goleiraço que passou pelo americano. Então, tem um primo que... É de Bom Jesus? Ele é de Bom Jesus, filho da terra aqui. Né? E eu tinha até vontade um dia rever o Geraldo para a gente bater um papo, porque eu tenho um quadro no meu programa de entrevistar craques e dirigentes do passado. Para reviver. E o Geraldo está na minha lista de espera. Agradecer muito ao convite, né? Foi um prazer muito grande voltar a essa cidade. E quando pintar uma nova oportunidade, meu amigo, pode ter certeza. Com certeza, mais adiante, a propósito de um tema específico da sua área. Você viu que a gente pode falar até de saúde, né? Pode, falamos de tudo aqui. Falamos de hemorroida, falamos de depressão, falamos de opção de coisa. Tá certo. Tá bom, um abraço. Olha aqui, eu aqui agradeço uma vez mais por sua participação no Ponto Facultativo, um espaço que é reservado para conversas com pessoas que, pelo que sabem, pelo que fazem, por sua experiência, sempre trazem para o público ouvinte informações importantes sobre assuntos diversos. Um abraço para os parceiros desta emissora. Quero deixar ali um abraço para o nosso amigo Jailton da Penha, o doutor Enaldo e o Suliman, que estão ali, né? E, nesse momento, o amigo Suliman reassume o comando da programação com o prosseguimento do show da manhã. Eu sou Wagner Fontinelli Pessoa e esta é a Rádio Bom Jesus. Até a próxima terça-feira, neste mesmo horário, e tenham todos uma boa semana. A Rádio Bom Jesus apresentou Programa Ponto Facultativo com o professor Wagner Fontinelli Pessoa.